Olá, bem-vindos a mais um podcast da Abbott, o Abbotcast. Estamos aqui hoje no estúdio da Crosshost para gravar mais uma série do Streaming Ladies. E hoje eu tenho uma convidada incrível, Janaína Tadeu. Ela é Manager Latam Business Strategy da LG. E é com muito prazer que a gente recebe você hoje aqui. E a gente está muito curioso para falar sobre Fast Channels, sobre conteúdo, sobre posicionamento dos aplicativos dentro das lojas, sobre a representatividade feminina da tua posição dentro de uma empresa como essa, de cultura diferente, todo o seu histórico profissional e, obviamente, também sua vida pessoal. Então, muito bem-vinda, Janaína. É um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Paloma e Abbott. É um prazer também poder participar um pouco desse podcast, poder compartilhar aqui, dividir um pouco, das nossas experiências. Maravilha. E, Janaína, para a gente começar, eu sempre começo com essa pergunta porque eu não quero eu te apresentar, quero até aprender aqui com você. Me fala um pouco quem é Janaína na vida pessoal, na vida profissional, tem diferença, não tem? Conta um pouco da sua trajetória pra gente. Olha, sabe que eu andei refletindo muito sobre isso, acho que principalmente nessa minha transição, de ter trabalhado mais de 20 anos em canais de TV, em emissora de TV mesmo, em broadcaster, e depois agora me ver numa empresa de tecnologia. E eu acho, você me faz essa pergunta, se tem diferença de vida pessoal com a vida profissional? Eu vejo que para pessoas que, assim, como eu, com 17, 18 anos de idade, tomam aquela decisão de prestar um vestibular de rádio e TV, de jornalismo, ou seja, de cinema, são áreas bem correlatas, mas são áreas que você só escolhe trabalhar nessa profissão por amor, por paixão. Então, ser um jornalista ou ser uma pessoa da área de cinema, trabalhar com rádio e TV, não é uma profissão, é um lifestyle. É um estilo de vida. Então, realmente, assim, separar o profissional, assim, falar que você tem realmente uma chavinha de quem é você no trabalho e quem é você em casa, não tem. Assim, eu tô em casa, eu tô assistindo todos os streamings, eu tô vendo tudo que tá acontecendo, sabe? Minha cabeça tá constantemente e não é trabalho, é prazer, porque assisto porque amo, porque sou uma maluca consumidora de vídeo e, foi por isso que desde pequena já era assim que decidi para essa profissão. E não para. Então, acho que se eu posso dizer de mim hoje, é isso. Eu sou uma pessoa de mais de 20 anos de carreira em audiovisual, em televisão, mas que também nos meus hobbies estão envolvidos ali com o audiovisual também, não saio muito disso. Quem eu sou dentro da minha casa, quem eu sou com os meus amigos, quem eu sou num final de semana, nas minhas horas vagas, também tá tudo ali bem relacionado. Meus amigos, tá são dessa área do eu acho que a gente que trabalha com entretenimento no geral, com mídia e comunicação, a gente tá envolvido ali e é isso, a gente tá envolvido quando tem filho, tem que assistir alguma coisa. Exatamente. Quando tá, enfim, com a família, liga a TV e a gente vai consumindo do próprio trabalho de alguma forma, Exatamente. E até bacana. Com a família, assim, ainda que a família não trabalhe nessa área, você acaba encontrando assuntos comuns, que você vai falar assim, assistiu tal série, viu tal filme, assim, sempre tem alguma coisa ali que vai dar um gancho para algo do seu trabalho e às vezes é nessas conversas que você até pega alguns insights bem interessantes, assim, para depois desenvolver. E isso faz parte do seu dia a dia, imagino eu, porque você é responsável por essa curadoria de conteúdo e de marcas dentro das TVs LG hoje, né? É só TV que você cuida? Só TV. Tá.
só TV, como se fosse alguma coisa pequena. Na América Latina inteira. Sim. E conta pra gente como é que funciona o dia a dia ali. E também, né, aproveitando pra fazer um gancho, porque pelo que eu vi aqui, você passou por grandes emissoras de TV. Sim. Você veio, né, desse mercado de conteúdo, do mercado de programação. Agora, né, numa área inserida ali de produtos, de business development. E aí, fazendo toda essa trajetória. Conta um pouco sobre essa experiência. Eu acredito assim que eu realmente construí a minha carreira, né, passo a passo, assim, subindo alguns degraus dentro, né, dessa nossa área. Então, assim, comecei lá atrás, estagiária, numa afiliada da Globo. Depois fui para a TV Record, né? Voltei para São Paulo, porque eu não queria, né, ficar morando no interior, era uma coisa minha, queria, né, morar em São Paulo. Voltei para São Paulo, comecei a trabalhar na TV Record, foi quase 8 anos na Record, depois mais 4 anos de TV Cultura, Caramba. 9 anos de Band. E sempre assim, né, na Record com produção, na TV Cultura já fui para... era mais roteiro, edição de texto, que eu fazia. Na Bandeirantes eu já entrei com aquisição de conteúdo, já era um cargo mais executivo, né? Então estava fazendo avaliação de projetos com as produtoras independentes e aquisição de conteúdos, né, enlatados, que a gente chama, né? Para internacionais, para os canais pay TVs do grupo da Band. E até chegar, né, nessa posição no mundo de tecnologia, nessa posição mais de estratégia de negócios, né, de como você realmente olhar o conteúdo de uma forma estratégica, pensando, né, não só na audiência, mas também nas possibilidades de monetização e de como, né, fazer com que a plataforma tenha um desempenho, né, porque daí não são só os canais, é a plataforma, o sistema operacional da TV, como um todo, né, que fica aqui dentro desse meu guarda-chuva. E hoje você gerencia não só canais FAST, como também os aplicativos. Os aplicativos, exatamente. Isso para toda a América Latina. Isso. Que bacana. Tem eu trabalhando aqui no Brasil, a gente tem uma pessoa trabalhando no México, e, né, sou só eu e esse meu par no México, trabalhando toda a América Latina. Que bacana. Tem até uma curiosidade aqui, particular. Eu trabalhei na LG também, que legal. na época, mais de 10 anos atrás. Eu comecei ali na área de Smart TVs, quando Smart TV ainda era algo muito novo. E também nessa posição de conteúdo, enfim. E foram os primeiros aplicativos que a gente lançou lá. Então, entendo um pouquinho desse mundo. E que é muito gostoso, muito prazeroso trabalhar com conteúdo. E também com uma cultura diferente. Né? Sim. Não sei hoje como é que a LG se posiciona internamente na empresa, mas eu lembro que na minha época era uma cultura muito, muito presente coreana ali. Sim. Continua sendo. Sim, continua sendo. Acho que a LG, ela tem, né, é uma empresa global, realmente, né, tá presente em diversos países, mas ela tem essa característica de preservar a cultura coreana, em todos os locais onde eles vão. Então, cabe muito a gente, se adaptar, né? A gente faz essa adaptação à cultura deles, não tanto eles com a nossa. Então, assim, realmente é a presença de líderes coreanos aqui constantemente, né? A maioria das posições de liderança mesmo. Ainda que tenha, né, algum brasileiro ali, vai ter um par coreano trabalhando junto. Sim. E a LG é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Então, né, os métodos de trabalho, os processos, eles são replicados globalmente. E eu acho que isso é um desafio dos dois lados, né? Tanto para a empresa quanto para a gente como profissional. Porque a gente sabe que cada país, às vezes, tem suas particularidades, mas a gente precisa realmente encarar esse desafio de... Ok, talvez aqui eu não vou ter tantas flexibilidades nos processos para adaptar às necessidades do Brasil, mas o que do Brasil eu consigo, né, fazer, encaixar nesses processos e conseguir com que tenha uma relação boa dos dois lados, né, que seja, né, interessante para eles e também interessante para o mercado brasileiro. Não, e eu entendo que é uma forma também de preservar a marca e é o que Sim. é a marca, né, é o que é hoje, talvez
né, o muito DNA por da conta da marca, cultura. muito, exato. Que legal. E me fala um pouco sobre a sua visão de mercado agora, em relação ao Fast Channel, né, que é algo, em teoria, novo para a LG. Me conta um pouco da sua visão, como é que está o Fast Channel hoje aqui no Brasil, em termos de mercado, para a LG, como é que é, né, a visão de vocês em relação ao Fast Channel e também um comparativo aí Brasil e América Latina, como é que a gente está posicionado, se a gente está mais à frente, ou se tem outros mercados que estão um pouco melhores posicionados, enfim. Sim. Bom, quando a gente fala em Fast Channel, eu vejo que a gente tem dois pilares assim muito específicos para você avaliar uma performance. Uma coisa é o tempo de horas assistida, é o número de visualizações que você tem dentro do aplicativo, dos canais. Outra coisa é a monetização. Então, quando eu falo desse pilar do consumo, das pessoas consumindo mesmo os canais Fast, dentro da LG, o Brasil está na segunda colocação global. Então, maior número de devices conectados é aqui no Brasil. O segundo, a gente só está atrás dos Estados Unidos. Fora Estados Unidos, Caramba. Comparando com qualquer outro país da Europa, ou Canadá, Austrália, o que for, número de horas assistidas, né, geral do Age of View, né, que a gente fala no mês, o Brasil está na frente de todos, a gente realmente só fica atrás dos Estados Unidos. E é muito positivo para a América Latina num todo, que daí o terceiro país que vem na sequência é o México. Imaginei. Então, a gente realmente assim, tem um potencial muito grande, né, de crescimento no Fast. Quando a gente fala de monetização, aí realmente a balança já, né, pende para um outro lado. Aí realmente a Europa está muito na nossa frente, Estados Unidos, então realmente não tem nem como comparar, assim, sei lá, 10, 15 vezes mais do que o que monetiza. E por que essa diferença? Uma das grandes questões, CPM, né, aquele custo por mil impressora, por mil. O CPM no Brasil, ele é muito baixo. Tá. Comparado, né, aos outros territórios, realmente ele é muito baixo. Então, ainda que a gente tenha essa grande visualização, né, o CPM já não alcança o mesmo valor que tem, né, em Europa, Estados Unidos. E também o nosso fill rate ainda é baixo. A gente ainda tem, né, uma resistência muito grande pelo lado das agências, de alguns players, né, no investimento em CTV. Melhorou muito. A gente tá dizendo, né, tô falando de CTV, algo que começou há 5, 6 anos atrás, que, né, a gente começou realmente a falar mais intensamente com alguns outros players entrando aqui no mercado do Brasil de CTV. Se você pegar esse gráfico, assim, o crescimento ele é muito bom. Né, o rate de crescimento ele é alto, mas ainda não suficiente para chegar, né, numa igualdade com o que tem na Europa e com os Estados Unidos. Ele é alto, está crescendo, mas ainda precisa de muito investimento em monetização. Por isso que eu falo que são dois pilares que a gente olha. E o lançamento do Fast Channel da LG, a nível global, ele foi mais ou menos feito na mesma época? Ou o mercado europeu e americano, por exemplo, já estão com Fast Channel lançados há mais tempo? Tem alguma coisa relacionada a tempo também? Olha, tem, mas não tem uma diferença muito tão grande. É coisa de um ano para o outro foram lançados. O que tem de diferença é que realmente a operação local da LG começou há 1 ano. Né? Foi o ano passado, quando eu me juntei à empresa, que a gente deu esse start mesmo de ter... começar o processo de localização do conteúdo, né? Então eu fui substituindo muitos canais gringos que tinham na plataforma, toda a diferença, exatamente, né? Que eram canais até de, assim, conteúdos muito bons, mas 100% em outra língua, não tinha nem legenda em português. Sim. Então a gente percebia que, né, assim, ainda que era uma série linda de um canal americano, mas se não tá
né, principalmente coreana, a empresa coreana tinha diversos doramas, mas se não está legendado... E se não está adaptado ao que o público exatamente. quer ver, realmente isso faz diferença. A visualização. Então, a gente iniciou, num primeiro momento, esse processo para, depois disso, a gente começar a fazer um onboard de canais locais, né, adaptar também diversos canais locais aqui para as condições técnicas da LG, né, os nossos tech specs, que precisou também passar por algumas adaptações, e por isso levou até um tempo um pouco maior do que, né, a gente gostaria para entrar nos canais locais, mas desde janeiro para cá a gente já está com, olha, indo para 42 canais locais. Caramba! Em um ano? Em um ano praticamente. Olha só. Então, tá e como é que é feita a curadoria do conteúdo? Isso parte de você, da tua área, ou isso vem mais do provedor de conteúdo? Como é que geralmente vocês fazem? Bom, acho que o que é interessante aqui no Brasil, né, que esse nosso mercado, ele é minúsculo, né, todo mundo se conhece, todo mundo se conversa, a maioria veio de algum lugar, em algum momento, que era de alguma empresa, que tem algum amigo que é meu amigo. Com certeza, então o mercado é um ovo. É um ovo. Então, eu acho que a gente, né, eu tenho muita facilidade para chegar nos canais, e principalmente os canais também têm fácil acesso a mim, então as pessoas realmente procuram, olha, tô pensando em montar um canal fast, assim, se eu montar, você vai colocar na LG? Então a gente já começa muitas vezes as conversas, isso nos canais que já são, assim, que são novos, né, coisas que a gente vai trazer nova. Mas, né, claro que o primeiro passo foi realmente olhar a concorrência, olhar o que já tinha disponível no mercado e trazer esses canais para dentro. Muito, acho, da curadoria vem desses meus mais de 20 anos de experiência trabalhando em TV aberta, né? Entendendo o perfil de audiência, o que as pessoas consomem. Acho que a minha experiência ela veio tanto de TV aberta bem ampla, né, bem massificada, mas também tive, né, dentro da TV Cultura, na Band, quando eu trabalhei durante muitos anos, projeto específico da Band, que era o Arte 1, que também era um canal, né, mais voltado para artes e cultura. Então, ali também conheci o mercado de nicho, né, como se comporta essa audiência de nicho e como você pode trazer ganhos mesmo para a empresa, ganhos financeiros, que seja receita, né, trabalhando com nicho, que é diferente de trabalhar com massa. Então, acho que como eu conheci muito esses dois lados, né, do comportamento de audiência, isso me deu uma bagagem muito grande para hoje eu conseguir facilmente entender se determinado fest vai ter, né, uma boa performance ou não ali dentro da plataforma. Que bacana. E você também cuida da parte de aplicativos. Sim. Que tá linkado, né, com Fast Channels, mas ao mesmo tempo é um outro modelo de negócio. Sim. Como é que funciona até para o pessoal que quer lançar um aplicativo novo dentro das Smart TVs LG, que está desenvolvendo pela primeira vez, ou que, enfim, já desenvolveu e quer atualizar, e quer conhecer um pouco mais. Como é que funciona esse processo? Assim, eu conheço bem, mas eu sempre recebo, né, do lado do Daxido, perguntas, curiosidades dos meus clientes, de como é feito o processo de certificação, de como é feito o desenvolvimento, de como é feita a aprovação, enfim, se você puder contar um pouquinho sobre esse processo, desde, né, da escolha do aplicativo até posicionamento em loja, enfim. Sim. Para entrar na loja, acho que os aplicativos, é claro, né, quem vem junto parceiro numa empresa como a Macedo, tem uma facilidade maior de homologar o seu aplicativo ali dentro das lojas, mas mesmo parceiros que estão trabalhando de uma forma independente conseguem homologar ali. Né? Entrar dentro da loja de aplicativos não é um processo complicado. Né? Geralmente, qualquer aplicativo que ele já passou por uma homologação de Android, de iOS, ele vai estar apto a entrar, né, dentro da loja da LG também, no sistema do WebOS. Uma vez que homologou a LG, geralmente toda a avaliação, né, dos aplicativos é feita pelo time da Coreia. Tá, a certificação, então, a certificação feita pela Coreia. Então, toda essa interlocução primeiro vai ser com eles. O que a LG tem, né, para alguns aplicativos, né, isso, assim,
disponível para todo mundo, mas na maioria das vezes a gente só tem esse contato com o aplicativo uma vez que ele já está existente ali dentro da loja, né? Que ele já foi certificado, homologado e está dentro da loja. A gente tem alguns programas de parceria dentro da LG que vai trazer uma visibilidade um pouco maior para esses aplicativos. Legal. Né, que vão posicionar esses aplicativos em coisas um pouco mais estratégicas dentro do cinema, com integração dentro do, né, da tela da TV ali, dentro do sistema operacional. Então, esses aplicativos, eles vão ter uma integração de metadados, que daí eles vão ter uma facilidade para que o usuário, no momento da busca, encontre esse aplicativo. Tem os aplicativos, né, que já vêm pré-instalados logo na primeira tela, ali no primeiro row de aplicativos da TV. Então, a pessoa não precisa entrar dentro da loja de aplicativos, procurar o aplicativo, fazer o download, ele já vem pré-instalado. Tudo isso, assim, são alguns projetos dentro da LG, alguns serviços que a LG consegue prestar para o aplicativo, mas são serviços, né, que dependem de um deal comercial ali mesmo, entre, né, de um investimento, exatamente. E botão também, né, no controle remoto, também. Que eu sei que são os grandes que tem. Sim. Legal. Sim, o botão também. Mas é bem interessante assim, viu, Paloma? Acho que para mim também foi muito novidade conhecer esse universo dos aplicativos. Mas o que eu acho muito interessante é que dentro do sistema operacional, né, da LG ali, o WebOS, a gente consegue fazer um traqueamento mesmo de toda a jornada do usuário, né, de quantas pessoas realmente ficam só ali nessa primeira tela, né, e usam só os aplicativos que estão ali na página inicial, quantas pessoas dos usuários de TV vão para a loja de aplicativos, quantos realmente concluem um download de aplicativo. E isso pra gente, assim, realmente uma mudança, assim, de mindset completo, que você falou assim, não, né, para um aplicativo ele ter sucesso, realmente nem sempre é só desenvolver, né, a sua UX, colocar ali dentro da loja e deixar ele organicamente ser encontrado. Não, tem muitos passos ali para ele realmente ser encontrado. Então, acho que isso muda muito, pelo menos para mim, mudou muito essa minha visão de como distribuir um aplicativo. Se hoje eu fosse ter o meu próprio aplicativo, eu acho que os caminhos são, né, não é só colocar na loja, tem muitos outros processos ali que precisam garantir para que ele seja encontrado isso é na muito loja. Interessante, até como dicas, né, para quem está, enfim, querendo fazer um aplicativo ou quem já fez, mas quer reposicionar. Sim. Com certeza isso faz toda a diferença, porque antigamente eram pouquíssimos aplicativos, hoje em dia imagino que tenham, enfim, um universo, exatamente. Muitos aplicativos, e não só aqui no Brasil, né? O aplicativo lançado aqui pode ser replicado para outros países. Exato. E falando sobre dados, né? É muito difícil conseguir dados nesse mercado de smart TVs e market share, fica todo mundo curioso e os dados são tão fechados sempre. Tem algo que você consiga abrir aqui pra gente de curiosidade que pode ser relevante? De repente, se você quiser falar só a nível LG ou, enfim, se tiver algum dado interessante pra gente abrir aqui pro pessoal. Olha, eu acho que trazendo a nível LG, né, colocar algum dado que são dados públicos mesmo, que a gente já, né, tá divulgando. A LG aqui no Brasil está com 17 milhões de TVs conectadas, ativas. É um parque instalado de market share, é o segundo, né, o maior fabricante aqui do Brasil em número de TVs instaladas. Então, né, o que eu consigo dizer é que, em relação a dados, né, quando a gente traz um reporte para algum parceiro, seja esse parceiro de aplicativo, seja dos canais FAST, a gente não está falando de estimativa. Eu estou falando de dados reais de 17 milhões de pessoas consumindo, né, ou tendo acesso de alguma forma, consumindo ou não aquele conteúdo. Caramba. Então, assim, eu acho que o maior benefício que a CTV consegue trazer para um provedor de conteúdo e talvez até para o mercado publicitário no futuro, né, quando a gente conseguir uma unificação desses dados, é realmente trabalhar com dados reais, né? Agora já não é mais
né, um ponto que representa um X número de casas ou X número de pessoas. A gente realmente consegue fazer, né, uma avaliação e uma medição muito mais objetiva e como eu posso dizer assim, acurada mesmo. Os dados oficiais, sim, isso faz toda a diferença, com certeza. Do hábito de consumo. Outras coisas que eu acho assim muito, né, que a gente conseguiu levantar na LG, que hoje em dia assim, mais de 50%, mais ou menos 55% dos usuários passam mais tempo dentro dos aplicativos, né, consumindo streaming, do que consumindo... Na LG a gente não fala nem TV aberta, nada assim, ou outros devices, né, então nesses devices pode ser um console de videogame, ou, né, tá conectado a uma antena de TV aberta, ou conectado a um set-top box de pay TV, o que for. 55% das pessoas, dos usuários de TV, eles passam a maior parte do tempo consumindo streaming. Olha que número interessante. Caramba. Não estão ali, né, nos outros devices. Então, assim, a gente vê que realmente, né, acho que não importa, acho que conteúdo é conteúdo, né? A gente é o conteúdo de cauda longa, né? Exatamente. Que eu acho que o público busca e que fica muito difícil assistir num celular. Nada melhor do que a TV, né? Para apresentar esse tipo de conteúdo. Então, com certeza, isso tem a ver com esse crescimento. Com certeza. Que bacana. E me fala sobre o sistema operacional, porque, né, a grande questão do mercado sempre foi e continua sendo ainda. Será que um dia vão conseguir unificar o sistema operacional de todas as Smart TVs? E a gente vê, na verdade, um caminho oposto, né? A gente vê o lançamento de novas Smart TVs, de novos sistemas operacionais, cada vez se diferenciando mais. Tem todo, né, a questão de benefício e linkado com marca. Mas existe alguma estratégia, algum papo a nível global de um dia unificar o sistema operacional? Ou isso é balela completamente? Cada um tem sua linha de negócio? Olha, eu acredito que cada um tem a sua linha de negócio. O que talvez possa acontecer... em termos de legislação ou boas práticas, você ter alguns parâmetros ali que todos os sistemas devem, né, cumprir esses parâmetros para talvez tornar mais fácil para um provedor de conteúdo, né, conseguir adaptar ali o seu conteúdo para, né, não ser aquela coisa de cada sistema realmente tem um requerimento diferente. Mas acho que todas as empresas de tecnologia já entenderam que o sistema operacional é um novo produto. É um novo modelo de negócios que ele tem ali. É um diferencial, um diferencial. E, né, que nem a própria LG, hoje em dia já comercializa o WebOS para outros fabricantes. A gente tem aqui no Brasil a Roku entrando, né, como sistema operacional dentro de... outros fabricantes, fabricantes como a AOC, Philco, não tem o seu próprio sistema operacional, então, né, compra Android TV, compra o sistema da Roku, né, agora o WebOS entrando também disponível no mercado nacional, para caso algum desses outros fabricantes que não possuem seu sistema operacional próprio tenham interesse em adquirir o WebOS pode estar disponível. Olha, não sabia! Sim, então... eu entendo que acho que os fabricantes estão vendo como isso é um novo modelo de negócio. Você ter um sistema operacional proprietário é um outro produto que você tem dentro da sua empresa para ser comercializado, para ser distribuído como produto mesmo. Faz sentido. Então, por isso que eu não vejo uma unificação. Sim, assim, um novo... Que bacana, é uma nova fonte de receita, digamos. Sim. Tá, e agora mudando um pouco o papo, na verdade, queria saber um pouco, né, nessa linha de representatividade feminina e do teu cargo, né, de liderança e teu posicionamento, enfim, me conta um pouco, ao longo da tua carreira, você teve alguma referência feminina que você se inspirou e que você pode abrir pra gente? Olha, eu acho que eu tive, sim, principalmente quando... Eu tive um momento muito marcante, assim, na minha carreira, que foi a criação da lei da TV paga, né, lá em 2012, né, que foi homologada até pela Dilma, uma mulher, né, que estava na maior posição, assim, digamos, aqui no nosso país. Ela que assinou a lei, né, para começar a valer. E para mim foi, assim,
naquele momento eu enxerguei a lei da TV paga como a realização do meu sonho, de finalmente haver uma indústria audiovisual aqui no Brasil, não ser só mais aquelas, né, 4 ou 5 grandes emissoras de TV aberta que, né, tinham todo, né, uma dominação grande da audiência. Mas, né, que você só tinha... Eu pensava muito em mim, que vim não sou herdeira, vim de uma família humilde, uma família do interior, família da roça mesmo, que, né, que não... Que comecei super de baixo, e a hora que eu fui fazer esse movimento, vou fazer faculdade de rádio e TV, era uma maluca, né, dentro da família, assim, e você vai trabalhar onde? Né? Você vai ganhar dinheiro como? Tem meia dúzia aqui, 2, 3 emissoras de TV que você pode trabalhar, será? Né, que você, não sendo filha de alguém, vai conseguir, né, emprego nesses lugares? Tinha todo esse pensamento e essa preocupação, né? E graças a Deus fui conseguindo trilhar ali, entrando como estagiária e conseguindo me manter e trilhando um caminho ainda nessas, né, poucas empresas disponíveis que tinha. E quando entrou a lei da TV paga, eu falei assim, nossa, agora eu retomo aquela Janaína de 10 anos de idade que sonhava em fazer cinema, que sonhava que ia ter Hollywood no Brasil. Eu, assim, a minha cabeça já foi longe, né, pensando em várias coisas. E eu lembro que na época, a Ancine estava lançando concurso para contratar diversos analistas, porque precisava, né, de pessoas para fazerem todo o acompanhamento aí da lei, junto, né, não só as produtoras independentes, mas também junto às operadoras, junto às programadoras, canais, fazer medição das cotas. E eu comecei a estudar. Vou prestar o concurso de Ancine, vou estudar, vou entender o que tem nessa lei, o que está acontecendo. Sabe que eu trabalhava na TV Cultura. Aí a TV Cultura, assim, né, eu amava trabalhar, mas a gente sabia que nem tudo era certo, porque muda o governo, muda o presidente da TV, mudam várias coisas lá dentro. Então você sabe, né, que não tem uma, assim, 100% de estabilidade, assim, você tem. E eu sabia que havia esse risco e eu queria alguma coisa um pouco mais estável. E eu falei, por que não, né? Vou estudar concurso da Ancine, né? Sei lá, felizmente, infelizmente, não sei nem dizer, né? Não fui aprovado nesse primeiro concurso, mas adquiri uma bagagem de conhecimento muito grande de como funcionava essa lei, né? E acho que aí foi o surgimento de diversos outros nichos e empregos no mercado audiovisual brasileiro, né? Na indústria. E virar uma indústria mesmo, né? Sim. Então, nessa época, os canais de TV por assinatura também tinham essa demanda. A gente precisa ter pessoas aqui dentro que entendam da lei, que saibam avaliar se um determinado programa cumpre os requisitos da cota ou não. Sim. Que saiba fazer essa interface com as produtoras independentes, que consiga analisar um projeto no papel e saber se isso tem aderência com o perfil do canal ou não. E eu entrei, e foi nesse momento que eu entrei ali na Band para cumprir esse papel. E quando eu entrei, né, eu era jovem, assim, 30 e poucos anos, tinham poucas pessoas no mercado fazendo isso. Então, sei lá, eu ali nos pay TVs da Band, mais 1 ou 2 pessoas, né, nos canais pay TVs da Globo ali, que eram os canais Globosat, da Disney, da Fox, da HBO, da Discovery. Era meia dúzia de pessoas no mercado fazendo, né, era um mercado que ainda não estava organizado, ainda não tinha processos, cada um recebia projeto de um jeito, avaliava, não tinha assim nenhuma organização entre nós, e ali aos poucos acho que a gente foi de uma forma até muito indireta, né? Não falo nem que foi, criamos uma associação, não, nunca criamos, mas a gente, né, acabava se unindo, vamos tomar um café pra gente conversar. Sim, e vamos compartilhar experiências, nosso dia a dia. E ali eu realmente vi que 90% eram mulheres. Olha que estavam nessa posição. E encontrei, assim, né, principalmente nesses plays internacionais, assim, mulheres muito inspiradoras, assim. Eu lembro que, né, quando eu conheci a Maria Ângela de Jesus, que hoje está como presidente da TV Cultura, naquela época, né, ela era diretora de conteúdo, era cargo máximo aqui da HBO, quando eu conheci ela, e eu realmente fiquei encantada, assim, de ver aquela carreira, sabe, de ver aquela mulher que chegou, que ela era uma diretora de conteúdo, eu era uma analista, tipo, mas estava ali aquela responsabilidade, você ter essa oportunidade de conversar com pessoas, né, que
que estão nesse lugar, claro. exatamente, essas pessoas assim, né, não é da minha empresa, mas de certa forma entendeu que a gente naquele momento não podia se olhar como concorrentes, porque senão não ia ter um desenvolvimento do mercado, a gente precisava, né, todo mundo estar um pouco unido ali, conversando entre si para entender como é que a gente ia, né, tratar esse tema e como é que a gente Sim. ia levar isso para o mercado para que a gente conseguisse realmente fazer com que todo mundo crescesse. Então, assim, o poder ter esse nível de diálogo com essas pessoas e aprender muito com elas, assim, foi inspirador. Agregou muito. Eu lembro, né, alguns anos atrás, a Laís Budans, que estava como presidente da SPCine, e ela fez diversos movimentos, né, de unir líderes do mercado para conversar, né, para discutir ações que a gente poderia levar como projeto de lei para o Congresso, avaliar projetos de lei que estavam em andamento naquele momento, né, se a gente queria fazer algum comentário ou não, e realmente assim ela ter essa, sabe, até uma humildade, né, de realmente falar assim, não, eu não vou tomar essa decisão sozinha, né, top-down aqui, sou o presidente, estou numa posição, eu quero ouvir as vozes do mercado, eu quero ouvir as pessoas que estão nas cadeiras de todas as empresas que fazem parte dessa cadeia audiovisual, ouvir o que eles têm a dizer, ouvir quais são as dores, quais são as soluções que eles estão propondo, e a gente, né, vai como um grupo levar as nossas propostas, e isso foi extremamente inspirador, assim, sabe, eu me ver nessa posição, ouvindo essas mulheres falando, vendo a forma como elas estavam se posicionando e realmente, assim, movimentando uma roda grande, né? Não, é exatamente isso que eu ia comentar, que legal saber que tudo isso foi liderado grande parte por mulheres, né? Uma iniciativa muito importante que até hoje tem impacto no nosso mercado e que foi liderado por grandes mulheres aí, grandes nomes que você citou, que bacana, boa inspiração. E me fala uma coisa, você consegue compartilhar algum momento, assim, que você tenha, assim, de imediato na cabeça, que você se sentiu realizada, que foi um desafio da tua carreira, e que você brilhou e que você tem orgulho? Olha, sabe que eu acho que nesse momento da minha relação com as produtoras independentes, eu tive diversos momentos ali de pequenas realizações, assim, que fazia, né, o meu dia, assim, muito melhor. Que às vezes era assim um simples e-mail de agradecimento. Eu tinha esse papel, né, de filtrar os projetos que seriam selecionados para investimento ali, né, pelo Grupo Bandeirantes, que a gente ia colocar em fundo setorial, né, ou em alguma outra lei de incentivo. E eu sempre fui muito criteriosa para avaliar os projetos, tentar entender o currículo da produtora, currículo né, de quem iria fazer a direção daquele conteúdo. E eu acho que eu tive a alegria muito grande de fazer algumas apostas em mulheres diretoras que trouxeram projetos incríveis. Olha só. E muitas vezes, assim, eu acho que entre as mulheres, às vezes, a gente tem essa questão da sororidade, que tem horas que funciona, tem horas que não funciona. Sim. Mas, felizmente, eu tive esse prazer de, maioria delas, mandar um e-mail agradecendo. Ah, Janaína, obrigada, você acreditou em mim, agora o projeto aconteceu, a gente ganhou um festival, o projeto tá viajando o mundo, correndo diversos festivais, mundo afora, e a gente ganhou prêmio aqui, ganhou prêmio ali, eu tipo, nossa. Que legal. Então, assim, eu sentia muito uma realização pessoal muito grande, sabe, porque eu lembro que né, nos meus primeiros trabalhos ali, eu trabalhava realmente mais numa linha de frente de produção mesmo, né, da criação do conteúdo audiovisual. E muita gente me questionou assim, porque agora você tá botando terninho, virou chata, virou executiva, tá se achando, um monte de coisa, virou burocrata. As pessoas às vezes falam assim, você virou burocrata agora? Quer ficar aí fazendo trabalho administrativo? Sabe, como se o trabalho administrativo fosse menor. E eu olhava assim, olha o meu trabalho administrativo. Olha o que só, eu tô fazendo grande com conquista, ele. com certeza. Exatamente, eu saí do set de gravação, eu fui para um outro lugar, mas acho que agora eu tenho essa realização de ver que esse lugar que eu tô gera oportunidades para outras pessoas. Sim, sim.
não é só para mim. Eu estou, né, usando a minha posição para criar oportunidade de emprego e oportunidade de crescimento para outras pessoas. Então, acho que isso, para mim, foi uma realização muito grande. Que bacana, que bacana. E agora, falando um pouquinho sobre sua vida pessoal, né? Se você me deixar entrar, né, nessa linha. Me fala um pouco como é que você equilibra vida pessoal com vida profissional, sua carga de trabalho é alta, você tem um estilo mais workaholic, um estilo mais tranquilo, tua demanda em casa. Me conta um pouco como é que você faz essa porque toda mulher tem esse desafio, né? Equilibrar 1000 pratos. Sim, e é um desafio muito, assim, pesado, digamos, para todas as mulheres. Eu acho que né, como acho que a maioria das mulheres que chegam, né, num lugar assim que você tem um pouco mais de responsabilidade, é impossível não ser workaholic. É impossível você falar que eu vou trabalhar 6, 7 horas. Não, você trabalha 12, 13. Não tem como, porque né, a posição, as responsabilidades, as metas que você tem que atingir exigem isso de você. Mas eu fui vendo que a gente realmente... Eu acho que eu entendi a receita dos homens, que a gente não chega nesses lugares sem apoio. Olha só. Então, e eu fui vendo isso muito, assim, de trabalhar em equipes onde eu era a única mulher. E tá lá, assim, às vezes um homem olhando pra mim assim, ai, nossa, mas eu acordo 4h30, 5 da manhã, vou pra academia, chego aqui na empresa às 7. E daí eu assim, tá, quem levou sua filha pra escola? A esposa. Daí eu comecei a entender, assim, que, ok, esses homens, eles têm esse ritmo de vida e todo esse orgulho de sou um executivo, workaholic e trago milhões e bilhões para minha empresa, coisa e tal. Mas se você for, né, vamos dessecar aqui toda a vida desse homem, sempre vai ter uma mulher dona de casa. O que não é dona de casa trabalha meio período. Uma rede de apoio, né? Sim, vai ter uma rede de apoio ali, muitas pessoas. Então, assim, esse homem não está preocupado, né, se faltou produto de limpeza e a diarista vai amanhã e ele tem que sair no meio do dia para comprar um Veja. Exatamente, para comprar um Veja. Exatamente. Ele não tem essa preocupação. Claro. E eu acho que o grande desafio para a gente como mulher, o que eu senti para mim, assim, que não foi nem chegar lá profissionalmente. Chegar lá realmente, né, fazendo seu trabalho bem feito, as coisas vão acontecendo. Mas a questão é fazer o seu trabalho bem feito se você não tiver essa rede de apoio. Com certeza. Senão, daí chega uma hora que a gente surta. Sim. E eu falo isso muito de experiência porque eu fui essa pessoa que eu tentei seguir sozinha. Eu não preciso de ninguém, não quero ninguém, vou sozinha, nunca vou casar, nunca vou ter nada, vou seguir a minha vida, posso fazer tudo sozinha. E ok, a gente pode fazer tudo sozinha, mas assim, o burnout tá ali falando oi pra você. Qualquer momento ele vai aparecer. Sim. Então, a gente realmente, acho que um grande segredo é ter essa base. Você precisa. Hoje, né, eu mesmo, né, não moro sozinha, tudo, mas eu tenho uma pessoa me ajudando em casa com as questões do dia a dia, né? Não tenho filhos, tenho cachorros, mas assim, às vezes é isso, é alguém que passeia com o cachorro, que lembre que tem que comprar a ração e que tira um pouco do seu operacional, né, dessa da vida, para você conseguir dar foco à parte mais estratégica. Exatamente. E aí, pra gente acabar, tô sabendo que tem um hobby muito interessante seu aí, queria que você contasse pra gente da onde surgiu e enfim. Olha, eu acho que assim, esse hobby foi uma coisa assim que eu tava, né, como eu falei assim, chega um momento que o burnout começa, né, a acenar para você e ele vai dando os primeiros sinaizinhos ali, né? Não é uma coisa às vezes que chega de uma vez. E a hora que eu percebi, assim, que eu tava realmente, né, numa estafa muito grande, muito estresse, eu fui procurar terapia, e daí, né, psicóloga sempre, você precisa de um hobby, você precisa fazer um curso, alguma coisa.
E eu tava, né, tão no automático ali da minha vida, carreira, que quando alguém falava pra mim, você precisa fazer um curso, eu ia procurar um curso de alguma coisa relacionada à minha carreira. Ao trabalho. Claro. Tava lá, né, assim, colecionando certificados de 1 milhão de cursos e enchendo a minha agenda, né, com uma carga horária, né, 12 Pior horas de ainda. trabalho, mas precisar ficar aí que tava ficando mais estafada mesmo, né. E eu lembro fazendo um processo de análise, né, a terapeuta, né, tinha me pedido para fazer assim, tipo, fala para mim quais os seus momentos felizes de fases da sua vida de 7 em 7 anos, seu 0 aos 7, de 7 aos 14, 14 ao 21, né, e conta, né, lembranças positivas que você tem, lembranças negativas, vamos fazer isso. E daí eu lembrei que a minha adolescência inteira eu fui muito ligada às artes. Eu fazia, né, eu não fazia aula de música, mas eu participava da fanfarra da escola, eu participava do grupo de teatro, eu fazia balé, jazz sapateado, eu sempre tive a minha agenda ali envolvida com atividades artísticas. E eu era muito feliz ali fazendo aquilo. E daí eu comecei a pensar, falei, nossa, né, eu tava ali, fase de colegial, aquela pressão de vestibular, né, família, impressionando, e tem que entrar na faculdade, numa faculdade que seja boa, e, né, todo esse outro momento que é uma fase bem difícil, e o que me aliviava muito era ir para minhas aulas de balé, era, né, todo esse meu momento ali com as artes, e que depois que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, parece que eu esqueci que isso existia. Eu não tinha mais tempo, fui deixando tudo de lado. E daí eu fiquei assim, ai meu Deus, né? Já tô com quase 40 anos, acho que talvez balé agora, eu não sei se meu corpo vai, né, aguentar uma aula de balé mesmo, mas talvez eu poderia retomar alguma coisa. E daí eu lembrei que eu sempre tive vontade de fazer aula de canto a vida inteira. Eu falei assim, acho que agora vou tentar, por que não? Foi difícil acomodar ali, achar uma escola que fosse, né, no caminho, perto de casa ou perto do trabalho. Eu tava sempre assim, em algum lugar que eu consiga ajustar a minha agenda e ser possível, mas consegui uma escola. Fui inicialmente fazendo aula sábado de manhã. E daí eu entendi que o canto, além, né, dessa coisa lúdica, ele também te coloca num processo terapêutico, porque é tanta respiração, é tanto exercício que você tem que fazer, é tanta coisa assim, de você transformar a sua voz numa nota musical, e você acompanhar, e você entender a melodia da música, e entender quais são as notas que você tem que produzir, que você tem que estar presente naquilo ali. Era isso que eu ia falar, você tem que estar 100% focado 100% ali, né? Porque se você naquilo. Perde a atenção, você erra. Você erra tudo. Erra tudo. Então, e na época, assim, eu já tinha algum conhecimento de mindfulness. Eu falei assim, gente, isso aqui é um mindfulness, né? Assim, é uma espécie de mindfulness, porque você tem que estar 100% presente naquilo. E daí eu fui percebendo, assim, que aquela 1 hora de aula, ela mudava a minha semana inteira. A hora que às vezes eu tava assim no caminho, né, de casa até a escola de música, eu tava ali remoendo coisas que aconteceram ao longo da semana, né, brigando mentalmente com alguém. Ai, não, porque falou isso pra mim? Porque, sabe, você tava todo naquele processo. A hora que eu começava a fazer a aula, né, aquilo realmente era obrigado a desaparecer da minha cabeça, me focava ali na música que eu tinha que aprender, nas notas, nos exercícios vocais, como, né, fazer a respiração certa. A hora que terminava a aula, eu já nem lembrava mais daquele problema. Ou aquele problema, assim, a hora que eu lembrava... Diminuiu de tamanho, sim, claro. Absurdamente, ficou pequenininho. Ai, que bacana. Daí eu realmente, assim, continuo, óbvio, acho que, né, hoje eu sou uma das pessoas, assim, que mais, acho que posso dizer que eu milito em relação a questões de saúde mental, né, para todo mundo que eu falo, faça terapia, faz terapia sim, terapia é uma coisa que não existe alta, assim, você pode mudar de abordagem terapêutica, mas continue fazendo, né, terapia, eu acho que é extremamente importante, assim, mas o canto hoje para mim acho que tem um peso
tão grande quanto a terapia. A terapia é uma forma de terapia, né? É uma forma de terapia. Sim. Pra mim, assim, eu tô linkando todo o seu papo. No meu caso, foi o tênis. Assim, eu me encontrei dentro do tênis, porque o esporte é justamente isso. Se você Também não tá ali 100% dedicado, com atenção 100% ali... Vou tomar uma bolinha na testa. Né? Errou na hora, acabou. Exatamente. Aí você se desconcentra, aí você perde o fio da meada e perde o jogo inteiro. Então, assim, Exato. ou você tá ali ou você não tá. Então, é muito bacana, porque te tira completamente da zona de conforto, te tira completamente do seu dia a dia, do cansaço, do estresse, e você acaba, né? Exato. E melhora a sua semana, de forma geral. Assim, bacana. Não sei como foi pra você no tênis, mas pra mim eu também tive um momento assim que eu lidava com o canto de uma forma extremamente competitiva, sabe? Eu quero performar, eu quero ser a melhor, não aceito errar, eu quero fazer. Daí, a hora que até a gente entender que é só pra gente se divertir. Domingo inteiro eu deixava de sair pra ficar em casa praticando, porque eu queria chegar na outra semana e ser a melhor. Eu falei, não, calma, não é assim. É só pra se divertir. Janaína, nosso tempo encerrou, uma pena, porque tá super divertido esse papo. Foi um papo muito interessante, muito bom conhecer um pouco mais da sua carreira, da sua vida, de você como pessoa. Espero que, né, o pessoal aqui que acompanha os nossos podcasts também aproveite muito esse papo. Foi muito inspirador, espero que inspire também outras mulheres. Muito obrigada pela participação, muito obrigada ao estúdio Crosshost por estar aqui com a gente novamente. E é isso, até o próximo episódio.